E meus irmãos, bom dia, paz do Senhor. Aqui é o Diácono André mais uma vez, tá? Que bom que você retornou, que bom que você está aqui agora nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, no seu horário que agora você está vendo esse vídeo. Mas que bom que o irmão está aqui. Vamos dar continuidade, né, ao nosso propósito, vamos dar continuidade àquilo que Deus tocou no meu coração. E vamos dar continuidade àquilo que o Senhor tocou no seu coração também, de poder estar aqui, né, sendo abençoado com mais um texto bíblico, né? Conforme eu já falei no primeiro vídeo, tá? Pode ser que eu venha dar uma palavra, pode ser que não, talvez pode ser só o texto, talvez pode ser uma explicação, né? Vamos deixar Deus agir durante esse propósito de abençoar o irmão com a palavra, com o texto bíblico. E se for da vontade de Deus, né, Deus manda uma palavra também para o irmão, tá bom? Hoje, nesta manhã, a gente vai ler lá no livro de Gênesis, no princípio, primeiro livro da Bíblia, lá no seu capítulo 41, do verso 37 até o verso 57. Uma passagem muito bonita, é a parte onde José está no governo do Egito, onde Deus vê graça na vida de José e decide abençoá-lo, né, a virar governador do Egito. É o cumprimento da promessa de Deus na vida do seu servo, né? E tem como título, né, o texto bíblico, José no governo do Egito. Verso 37 em diante vai dizer bem assim. Presta atenção nessa palavra, Deus vai falar com você, presta atenção nesse texto, porque Deus tem algo para falar com você através desse texto, tá bom? 37 em diante. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel-selo e colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente os arautos iam gritando: abram caminho! Assim, José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou até de anotar, porque ia além de toda a medida. Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. O segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. E assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José,
e façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Meus irmãos, esse texto aqui merece um comentário, né? Esse texto aqui a gente merece se debruçar um pouquinho nele para a gente poder ver como que Deus age na nossa vida, né? O plano, vamos começar desde o início do texto, né? O plano pareceu bom ao faraó. Só que o faraó teve que fazer uma pergunta, teve que procurar saber, né? Aonde será que nós vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Foi dado a ideia para Faraó buscar. Só que aquele que tinha o Espírito Divino estava ali na presença dele. Ou seja, o Faraó ele percebeu que em José estava o Espírito de Deus. Será que quando, às vezes que a gente vai resolver algum problema das nossas vidas, seja do nosso trabalho, seja talvez na nossa escola, seja talvez aonde a gente for, e se depararmos com um problema que aos nossos olhos somente Deus pode resolver esse problema, será que acharam graça na nossa vida? Será que acharam um Espírito de Deus repousado sobre a nossa vida para nós podermos resolver este problema? Faça uma reflexão da sua vida. Será que aonde você está hoje, se acontecer algum problema aí onde você está, será que as pessoas vão olhar para você e vão falar, ali repousa o Espírito de Deus? Faça essa reflexão. Vamos começar a aprender aqui com José agora. E depois vai dizer assim, disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Deus tem te revelado as coisas, irmão. Deus tem colocado na sua mão as coisas para você fazer e você está fazendo conforme Deus está falando para você fazer? Faça uma reflexão rapidinho, tá? E a gente vai continuar fazendo comentários. Só estou fazendo comentários para fazer que os irmãos entendam mais ou menos o propósito desse texto de hoje. Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Vamos trazer para as nossas vidas. Vamos trazer para as nossas vidas onde nós estamos. Vamos trazer para o nosso trabalho. Vamos trazer para a nossa escola. Como que está lá? Você está tendo comando das coisas? Estão depositando confiança em você que é servo do Senhor? Estão olhando para você e falando, olha só, você é um rapaz, você é uma mulher criteriosa. Aqui no nosso meio não existe ninguém tão capacitado com a presença do Senhor assim, a ponto de que eu possa entregar o comando, talvez dessa empresa, talvez dessa sala, talvez dessa loja, né? Talvez aonde você estiver. Será que existe alguém mais criterioso do que você que tem a presença do Espírito Santo? Se tem, eu acho melhor a gente rever a nossa questão sobre o conceito do Espírito Santo, do Espírito de Deus das nossas vidas, sobre se nós estamos tendo a capacidade ou não de ser tão criteriosos e zelosos a ponto de confiarem o poder, ou a ponto de confiarem a organização, ou a ponto de confiarem, como que eu posso dizer, a governância, assim como o faraó confiou a governança na vida, nas mãos de José. E mais um pouquinho lá na frente a gente vai ver que antes dos anos de fome, né, a Zenate, filha de Potífera, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés. Sabemos que nesta época, né, tanto do Antigo Testamento e na época da Bíblia, os nomes dos filhos eram dados conforme as coisas que eles passavam. Todos os nomes que estão escritos na Bíblia têm um significado relacionado com as coisas que estavam acontecendo. E deu aqui José
o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o sofrimento de toda a casa de meu pai. E o segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Eu tenho um shorts, eu acho que tá no YouTube, ou ele tá lá no Instagram, eu não sei, eu não lembro onde que tá agora, que eu já falei um pouco sobre isso e agora que eu vou repetir. Primeiro, Deus fez com que Manassés, que José colocasse o nome do seu primeiro filho de Manassés, porque Deus me fez esquecer o sofrimento da casa do meu pai. Ou seja, primeiro eu esqueço o sofrimento que eu passei antes. Primeiro você esquece o sofrimento que você já passou lá atrás. Primeiro você esquece as coisas ruins que você já passou. E depois, Deus ele deu um segundo filho a José, que ele chamou de Efraim. E o significado de Efraim: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Ou seja, primeiro eu esqueço, depois eu prospero. Primeiro eu largo para trás as coisas ruins que aconteceram na minha vida e depois eu vou para frente prosperando nas coisas do Senhor. Não adianta, a gente não vai conseguir prosperar na vida enquanto a gente não esquecer as coisas ruins que nós passamos no passado. As coisas que nós praticamos no passado, as coisas que nós sofremos no passado. Se a gente continuar carregando este peso, se a gente continuar carregando isso para frente, vai ser ruim. A gente não vai conseguir prosperar porque vai ter alguma coisa no passado puxando a gente. E a gente não vai conseguir prosperar. Primeiro a gente esquece o passado, depois a gente prospera. E assim foi. E a vida assim de José foi acontecendo e prosperando. E aqui no finalzinho do texto a gente vai ver que toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Enquanto estava tudo dando errado para todo mundo, as pessoas estavam indo atrás de José, porque José tinha a presença do Espírito de Deus na vida dele. Enquanto está todo mundo passando por dificuldade, as pessoas estarão indo atrás daquele que tem o Espírito de Deus na vida. Seja você esta pessoa que, enquanto está todo mundo passando por dificuldades, as pessoas ainda olharão para você e verão aquele ali. Aquela dali tem o Espírito de Deus. E é ele e é ela que eu tenho que procurar, porque vai ser ele ou porque vai ser ela que vai me ajudar agora nessa dificuldade. Por quê? Porque nele e porque nela eu enxergo a presença de Deus. Mesmo em toda a dificuldade que você já passou, mesmo por tudo aquilo que é difícil na sua vida, continue honrando e continue confiando a Deus toda a sua vida e tudo aquilo que você faz. Porque assim pode acontecer igual aconteceu na vida de José. Todo mundo passando por dificuldade, mas todo mundo ia atrás de José, porque ele tinha a presença de Deus na sua vida e sabia resolver as coisas difíceis. Até mesmo o faraó principal daquela terra, o maioral daquela terra, ele ignorou o fato de que José ele tinha passado por tantas coisas ruins na vida dele atrás. Pelo passado questionável que José tinha, de ter sido traído pela sua própria família, de ter sido traído pelos seus próprios irmãos, de ser traído por aqueles que estavam ao seu lado. O faraó ele não levou isso em consideração. Será que se a gente olha para alguma pessoa hoje na terra, ao nosso lado, e a gente vê aquele passado ruim que ela teve, será que a gente tem a capacidade de olhar para ela e falar: olha, verdadeiramente o Senhor agora está na vida dele e agora ele ou ela merece uma oportunidade de tomar conta das minhas coisas? Olha outro ensinamento aqui, que maravilha. Olha que maravilha. E o faraó ele não levou isso em consideração. Ele não deixou que aquele tempo que José esteve preso na prisão, que aquilo ali iria prejudicar. Faraó conseguiu ver o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. E o mais maravilhoso nisso, um jovem adulto, assim como eu acho que a maioria de nós que estamos aqui,
Então o faraó recebeu José e promoveu José ao primeiro-ministro, promoveu José ao governo daquele lugar, do Egito, sem levar em consideração as coisas que ele tinha passado, as coisas que ele tinha sofrido, porque Faraó olhava para José e via a presença de Deus na vida dele. A gente pode achar, trazendo agora, puxando para a vida de José, trazendo a vida de José agora um pouquinho para nossas vidas, a gente pode achar que o nosso passado pode destruir a esperança de um futuro melhor, de um futuro próspero, de um futuro totalmente diferente das coisas que a gente já passou lá atrás. Mas quando a gente entrega a nossa vida para Deus, quando a gente entrega e começa a fazer aquilo que Deus quer que nós façamos em nossas vidas, as coisas mudam. As pessoas vão passar a olhar pra gente e olhar, olha, ali tem uma serva de Deus. Ali tem um servo de Deus. Ali tem alguém que Deus ainda está abençoando, que Deus ainda quer falar. Ali existe alguém que sofreu na vida, mas mesmo assim continuou entregando a sua vida ao Senhor, continuou confiando no Senhor, não negou as promessas que o Senhor fez na vida dele. E quando a gente entrega a Deus todas as nossas vidas, pedindo que Ele nos ajude, nada que passou, nada que está no nosso passado, nada das coisas que nós sofremos vai ser tão terrível ou vai ser tão escuro que ele não possa ser vencido com a presença do Senhor nas nossas vidas. Olha que palavra maravilhosa. Olha que palavra linda para as nossas vidas agora, nessa manhã. Ou talvez nessa tarde, ou talvez nessa noite, ou talvez nessa madrugada. Eu não sei a hora que você está vendo isso. Você está vendo esse vídeo. Mas olha, um pedacinho assim, ó, de um texto da Bíblia. Olha o tanto de ensinamento que Deus está passando para minha vida, para a sua vida e para a vida de todos aqueles que você clicar aqui, acho que é aqui ou aqui, eu não sei onde está agora, que você vai encaminhar essa mensagem, que você vai mostrar, que você vai falar para alguém que você está vendo esse vídeo e que você acha importante essa pessoa também aprender um pouquinho assim, ó, assim como você aprendeu. Em um pequeno texto bíblico, numa pequena passagem na Bíblia, dessa imensidão de ensinamentos que é aqui. Tá. Recapitula tudo, pensa tudo e ore e deixa Deus trabalhar na sua vida, entrega a sua vida. Porque os ensinamentos de hoje foram maravilhosos, não somente para a minha vida, mas para a sua vida e para a vida de todos aqueles que te cercam e que você quer bem. Em algum lugar aqui vai ter um botãozinho de curtir, algum outro lugar por aqui vai ter um botãozinho para você comentar, em algum outro lugar aqui vai ter um botãozinho para você poder compartilhar com alguém, tá? Dependendo de onde você estiver, ainda tem como você salvar, salve aí nos seus favoritos. Me ajuda a continuar levando a palavra de Deus, tá bom? Para a vida de todos. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esta palavra, vamos orar por Deus nos abençoado com essa mensagem maravilhosa, Senhor Deus e Pai. Mais um momento, meu Deus, nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, eu quero agradecer ao Senhor, meu Deus, pela oportunidade, Deus, que o Senhor vem me concedendo, Pai, de poder ajudar os seus filhos, ajudar os seus servos, meu Pai, lendo, meu Deus, um pequeno texto bíblico. Deus amado e querido, eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, que abençoe esta pessoa, que abençoe esta família, que abençoe este servo, esta serva, que abençoe, meu Deus, este jovem. Meu Pai, que abençoe, meu Deus, todos aqueles que o cercam, porque eles estão, meu Pai, agora neste momento confiando no Senhor. Confiando, meu Deus, que aqui também há uma pessoa, meu Pai, há um servo do Senhor, meu Deus, que confia no Senhor e que crê, meu Pai, que somente através da Tua presença, meu Pai, somente através da Tua ajuda, meu Deus, nas nossas vidas, é que nós vamos conseguir esquecer o nosso passado e confiar a nossa vida, o nosso presente, o nosso futuro em Suas mãos, meu Pai. Meu Deus, assim eu peço e te agradeço em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Seja abençoado, meu querido, e a paz do Senhor.